bom com vocês? Então, gente, o vídeo de hoje é mais um kit de maquiagem caseiro. E, gente, o vídeo de hoje é a parte 7. Eu nem acredito que a gente já tá no 7º vídeo de maquiagem caseira. Então, gente, se você já gostar desse vídeo, já deixa o seu like, enche esse botãozinho aqui abaixo de like pra mim, talvez, trazer a parte 8, tá bom? Então deixa bastante like pra mim saber que vocês gostaram, pra mim poder trazer a parte 8 desse vídeo. Então é isso, gente. Se você ainda não é inscrito no meu canal, vai ter uma barrinha vermelha aqui abaixo, é só você clicar lá que você já vai estar inscrito. E pra quem já é inscrito, ativa o sininho aqui abaixo pra sempre que eu postar vídeo você receber em primeira mão, tá bom? Então é isso, gente. Bora pro vídeo! Cílio Esponge. Bom, gente, para isso a gente vai precisar de um pacotinho de gelatina incolor, sabe? Aquela gelatina branquinha que não tem sabor. Então, a gente vai precisar de um pacotinho dela, tá? A gente vai usar o pacotinho todo. Depois, gente, acrescentei 2 colheres de água, tá bom? E também coloquei 2 colheres de glicerina líquida, tá bom? Coloquei 2 colheres da glicerina, então vou falando de novo, é 2 de água e 2 de glicerina, tá bom? E depois, gente, é só mexer tudo, mexer bem, até virar uma misturinha bem homogênea. Ela vai ficar meio grossinha, sabe? Mas é assim mesmo. Então, ela vai ficar nessa consistência aí que eu tô mostrando pra vocês. Ela fica bem grossinha, ela fica até meio seca, sabe? Mas é assim mesmo, ela tem que ficar do jeito que tá aí mesmo, tá bom? Então, a gente vai mexendo bem até ficar nessa consistência aí. Lembrando bem que não pode deixar com bolinhas, tá, gente? E depois, gente, levei toda essa misturinha por 15 segundos no micro-ondas e ficou desse jeito aí que vocês estão vendo. Logo em seguida, eu peguei um potinho que eu tinha aqui, isso daí era a tampa de um creme, spray, sei lá, alguma coisa assim. E eu peguei toda essa misturinha e coloquei dentro desse potinho aí, ó. E eu tinha untado esse potinho com glicerina, tá bom? Pra facilitar depois na hora de tirar. E depois, gente, eu levei essa misturinha aí por 10 minutinhos na geladeira, tá bom? E depois de ter tirado da geladeira, ele fica assim. E depois eu vim com uma espátula, sabe, de unha mesmo. E fui tentando descolar, sabe, nas bordas, para que quando retirasse ela não acabasse danificando. Então ela fica assim e a gente tem que lavar bem, tá, gente, com água e sabão antes de usar. Aí eu tô mostrando pra vocês como é que ela ficou. E sério, gente, eu passei só um pouquinho de base, né? Eu passei só um pouquinho de base nela. E, gente, ela rende muito, sabe? Ela faz o produto render demais, ela não absorve produto e deixa um acabamento bem legal na pele. Com certeza eu vou usar demais, que eu super amei e ficou muito legal a aplicação. Paleta de glitter. Bom, gente, para isso, primeiro eu vou ensinar vocês a fazer a paletinha. Então, para isso, eu tô pegando essa caixinha de acrílico que eu tinha aqui. Mas se vocês não tiverem, pode ser uma caixinha de papelão, tá? Qualquer caixinha que vocês tiverem por aí, beleza? Então, eu peguei essa caixinha, depois peguei um pedaço de EVA vermelho, que era o que eu tinha por aqui também. Mas pode ser a cor que vocês quiserem, pode ser até outro papel sem ser EVA. E depois, gente, com o auxílio da cola quente, eu fui passando um pouco de cola dentro dessa caixinha, né? E fui colando esse EVA, tá bom? Então, vai passando aos poucos, porque a cola quente seca bem rápido, mas pode ser outra cola também, tá bom? Não tem problema. Então, é só ir colando todo esse EVA aí nessa parte de baixo da caixinha. Depois, gente, eu peguei uma paleta velha de sombras que eu tinha por aqui e arranquei essas latinhas, sabe? Essas latinhas onde fica a sombra. Então, eu retirei 6 latinhas dessa minha paleta velha, que eu não usava mais, para poder utilizar nessa nossa paleta aí. Então, gente, depois eu vim com a cola quente e fui colocando pininho de cola quente e depois fui colando a latinha por cima, tá bom? Então, eu decidi colar bem no meio, sabe, dessa minha caixinha aí, uma maletinha, pra poder ficar mais bonitinho, sabe? Então, eu decidi colocar 6 taxinhas dessa daí e não tem segredo, gente, é só ir passando cola e colando. Se vocês não tiverem cola quente, pode usar outra cola também, tá bom? Então, é bem simples essa parte, é só ir passando cola e colando mesmo. Depois, gente, ela ficou assim, mas eu achei que tava meio sem graça, sabe? Então, eu decidi decorar ela. Então, para isso, eu recortei esse coração em um EVA branco, tá bom? E depois, eu recortei esse outro coração um pouco menor do que esse branco no EVA vermelho. Então, depois eu só passei um pouco de cola
nesse EVA vermelho, né, nesse coração de EVA vermelho, e colei no coração, no centro, né, do coração branco, e ficou assim. Depois eu passei um pouquinho de cola quente na tampa da paletinha aí, e colei o nosso coração. Ficou bem bonitinho, ela ficou assim, eu super achei que ela ficou muito fofa, sério. Então agora, gente, vai fazer os glitters. Então, para isso, a gente vai utilizar 1,5 ml de álcool. É importante que seja álcool 70, tá bom? No caso, eu tô usando álcool em gel 70 porque é o que eu tinha por aqui. Mas se você tiver o álcool líquido, tá bom? É melhor ainda, beleza? Depois, gente, eu acrescentei 1 ml de glicerina líquida. E depois eu acrescentei meio ml de gel de cabelo. Então, depois eu vim e fui mexendo bem toda essa misturinha aí pra ficar uma coisa só, né? Pra virar uma mistura bem homogênea. Depois eu peguei algum desses glitters de papelaria mesmo, então é importante você ver se não tem alergia, tá? Então eu não tenho alergia, então comigo deu super certo. Então vocês vão pegar nas cores que vocês queiram, né? O glitter. Então eu tô mostrando pra vocês como que eu fiz esse vermelho aí, ó. Então eu fui acrescentando o glitter, né, naquela misturinha que a gente tinha feito. Então, é só ir acrescentando o glitter até virar uma misturinha meio grossinha, tá? Não pode ficar líquido, então tem que ficar uma misturinha meio grossa para poder dar certo. E depois eu peguei algumas sombras que tinha o fundo mais avermelhado, sabe? Meio cobre e tal, que puxava, né, mais pro tom do vermelho. E fui colocando aí também nessa misturinha e depois também fui mexendo bem para dissolver toda, né, a sombra e também para virar uma misturinha bem homogênea. Então tem que mexer bem mesmo para não ficar nem um pedacinho de sombra. E se precisar é só ir acrescentando mais glitter. Então tem que ficar nessa consistência aí que vocês estão vendo, ó, bem grossinha. E depois é só colocar na nossa paletinha que a gente fez. Então é só ir colocando aí nessas repartiçãozinhas, né? Então, cada uma dessas latinhas eu vou colocar uma cor. Então, fica assim, gente, ela fica bem brilhosinha, tá vendo? Ela fica com um brilho bem legal e ela ainda tá molhada, tá bom? Então, gente, depois eu vou fazer isso com várias outras cores, ó. Então, como vocês podem ver, eu fiz com essas cores aí e ficou assim. E depois de ter feito com todas as cores, eu peguei um pedacinho de papel e fui pressionando bem pra tirar todo o excesso, né, de produto que tinha aí e já está pronta para usar. Então, ela fica assim. Daí agora eu vou mostrar para vocês como é que ela fica. Olha, depois de secar, ela fica com um brilho bem legal, fica bem brilhosa mesmo. E depois eu passei no meu braço e mostrando para vocês como é que ficou. Elas ficaram bem pigmentadas, ficou um efeito bem legal e ficaram super brilhosas. Corretivo Power. Para o corretivo, a gente vai precisar de base. Aí, no caso, eu tô usando essa base aí, que é uma cobertura muito, muito leve mesmo. Parece até um BB Queen, de tão leve que ela é. E depois eu peguei meia colher de amido de milho e acrescentei aí, fui mexendo bem, até virar uma misturinha bem homogênea, sabe? Então, tem que ir misturando, misturando, misturando bem mesmo. Nessa parte, tem que tomar cuidado, gente, para não colocar muito amido de milho. Senão, na hora que você for aplicar o seu corretivo, ele vai meio que Eita, já tô falando errado. Meio que craquelar. Então, não coloca muito amido de milho, tá bom? Então, gente, depois é só colocar toda essa misturinha aí dentro de um potinho. E como eu sempre digo, é muito importante que o potinho tenha tampa, tá bom? Então, gente, eu fui colocando ele nesse potinho aí. E se vocês quiserem, comenta aqui abaixo que eu trago mais mostrando pra vocês como é que eu faço os meus potinhos, tá bom? Então, gente, agora eu tô aí mostrando pra vocês como é que ele ficou. Ele ficou a cobertura muito boa mesmo, ele ficou super fácil de aplicar. E eu gostei bastante da cobertura que ele deixou, sabe? Melhorou muito aquela base que eu tinha e com certeza eu vou usar bastante também, porque aquela base eu mal usava porque ela não tinha cobertura nenhuma. Blush cremoso. Para isso a gente vai precisar de um pedaço de batom, de preferência que seja um batom que você já queira, né, a cor do seu blush. Como eu não tinha um batom exato da cor que eu queria, eu peguei esse batom que ele era meio coral, meio rosa. Coloquei em cima dessa concha e depois eu coloquei um pouco de vela, sabe? Alguns pedacinhos de vela só para incorporar, sabe? Mais a consistência. E depois eu peguei um pouco desse pó bem escuro que eu tinha aqui para ficar no tom exato do brush que eu queria. Mas se você usar um batom que seja da cor que você queira, não precisa.
Depois é só levar tudo para cima de uma vela e ir misturando bem até derreter tudo. E depois de tudo derretido, eu só passei para dentro desse potinho aí, é só esperar ele solidificar, que ele já vai estar pronto. Aí eu tô mostrando pra vocês como é que ele ficou. Eu apliquei com os dedos mesmo e ficou super fácil de aplicar. E ele ficou muito legal, a cor dele ficou bem bonitinha. E ele ficou super, super mesmo, bem pigmentado. Gloss. Bom, gente, pro gloss a gente vai precisar de vaselina sólida. Então, fui colocando aí um pouquinho de vaselina. Depois eu peguei sombras da cor que eu queria, né, meu gloss. Então, eu coloquei umas sombras meio lilás, meio roxinhas. E, gente, eu coloquei pouca sombra, então o meu não ficou muito pigmentado, tá bom? Mas, quando vocês forem fazer aí, coloque mais sombra, que dele vai ficar com uma pigmentação bem maior do que o meu. Então, depois de tudo, de ter colocado as sombras, é só ir misturando bem, até virar uma misturinha bem homogênea. E ele parece que ficou bem escuro, mas na verdade ele não pigmentou direito, porque eu coloquei pouca sombra, tá bom? Então, coloquem bastante sombra. E depois, gente, eu só coloquei dentro desse potinho aí. E já está pronto. Aí, eu tô mostrando pra vocês o resultado. Como eu disse, ele não pigmentou muito bem, ele ficou mais um brilho na boca, sabe? Mas eu achei que ficou legal, então eu super gostei. Então bora lá pros beijinhos. Então eu quero mandar um beijo pra minha amiga linda, Anne Bezerra, que sempre tá aqui presente, sempre comenta nos comentários. Então um beijo, Flor. Um grande beijo também pra Vanessa Silva, que é uma lindona também, que sempre comenta aqui nos comentários. Então muito obrigada pelo carinho de vocês, tá bom? Então, gente, bora lá. Um grande beijo também pra Emily Santana, Ana Micaele, Andressa Gonçalves, Evelyn Cauane, Kemily Ferreira, Gabi Youtuber, que eu acho que deve ser um canal, né? Liz Vitória, Sarine Maria e Andréa Castro. Então, gente, mil desculpas se eu falei o nome de alguém errado e me perdoa também se eu esqueci o nome de alguém, tá bom? Porque é muita gente que comenta. Então é isso, gente. Muito obrigada pelo carinho de vocês, tá bom? Um beijo pra todas vocês e até a próxima. Tchau!